erro na palavra de Deus. Amém, minha amada? Deixa eu ver aqui agora, tem um conselho aqui. Vamos ouvir esse pedido de conselho para a glória de Deus. Boa tarde, irmã Kelinha, paz do Senhor. Aqui quem está falando é a irmã Edileide Oliveira. Eu sou do interior de Pernambuco. Eu gostaria, irmã, que se você puder me dar essa ajuda, eu preciso muito de um conselho do pastor Chico Chaga para mim tomar uma decisão, porque já há 6 anos que eu luto pelo meu casamento. Na minha família inteira, só eu sou evangélica, só eu sirvo o Senhor. Enquanto eu estou buscando os caminhos do Senhor, meu marido é no mundo da prostituição, da bebedeira. Chega em casa ignorante, já chegou a me agredir 3 vezes. Até na minha cara ele já cuspiu. Aí eu queria um conselho do pastor, porque eu estou cansada. Estou com vontade de desistir desse homem, porque ontem cheguei da igreja, estava na igreja adorando o Senhor, louvando o Senhor. E quando cheguei em casa ele estava bêbado, caído na sala, no tapete. Aí deu a curiosidade de olhar o celular dele, aí chegou a mensagem da mulher, que ele tá me traindo aqui com a mulher casada aqui da minha cidade. E o marido dela é usuário de droga. Aí foi mais um tombo, mais uma pedrada que eu já venho lutando, sendo a mulher sábia, carregando a casa, carregando o fardo sozinho, fardo pesado, e eu não tô aguentando mais. Aí eu sei que na palavra do Senhor, Deus, Ele não se agrada do divórcio. Mas eu queria que você, minha irmã, em nome de Jesus, mostre esse áudio ao pastor Chico Chaga, para ele me dar um conselho na palavra do Senhor, porque o que eu já aguentei demais. Humilhação, agressão física, psicológica, e eu estou sem forças mais para lutar. Eu gostaria que a irmã passasse esse áudio para ele estar me dando um conselho, irmã. Em nome de Jesus eu te peço, me ajude. Desculpe estar mandando essa mensagem hoje. Eu olhei no grupo, eu faço parte do grupão da vida, aí peguei seu contato, viu? Me perdoe, me ajude, em nome de Jesus, irmã. Eu fico aguardando um áudio do pastor Chico, o conselho dele. Amém, irmã? Que Deus te abençoe grandemente, viu? Ela mandou mais um áudio. Aí ele sai para beber, chega meia-noite, 11h30. Aí vem com ignorância braba, aí eu tenho que pegar meus filhos e sair correndo fora de hora para casa da minha mãe, para evitar o pior, né? Que você sabe, esse homem bebendo, o inimigo usa para me fazer um mal, né? Aí eu, para meus filhos não ver ele dizendo coisa comigo, aí eu pego meus filhos e corro para casa da minha mãe, não tem hora. Eu pego meus filhos e saio. Então eu tô cansada dessa situação, sabe, irmã? Aí eu queria muito um conselho do pastor Chico Chaga, se eu estou errando em desistir desse casamento, desse sofrimento, porque eu não tenho mais vida. Olha, se não fosse a graça do Senhor na minha vida e a misericórdia de Deus, eu já tinha caído em depressão. Só que eu vivo nos pés do Senhor Jesus, clamando, pedindo socorro. E Ele tem me sustentado até aqui. Mas eu te peço, irmã, em nome de Jesus, me ajude. Mostra esse áudio ao pastor Chico Chaga. Amém, querida. É muito triste, né? Porque a mulher, ela tem na sua casa o seu território, né? A casa de uma mulher é o seu refúgio, é o seu lugar de descanso, é o lugar onde ela arruma as coisas com amor. Toda mulher gosta de arrumar, né? Às vezes eu vejo a pastora Jossa Neto sai e chega, compra uma toalhinha, né? Eu vejo a simplicidade, ela comprou uma toalhinha para botar numa mesa, e chega, olha amor, comprei essa toalhinha, como é linda essa toalhinha. Compra um paninho assim para botar debaixo de um jarro, chega, olha amor, aqui como é lindo, olha, né? Eu vejo que as simples coisas que elas compram para sua casinha, elas admiram, elas gostam, né? Se alegram, né? E o que é mais importante numa casa? O amor, né? O respeito. Eu fico com muita dó
das irmãs que passam por essa situação. Mas só que a gente tem que analisar que um homem como esse, a agressão física, eu não aceito de jeito nenhum, irmão, não consigo aceitar que uma mulher viva debaixo de agressão. Pessoa batendo, né? O caso dela, tadinha, sai de casa com os filhos, correndo para casa da mãe tarde, imagina a mãe, né? De novo, minha filha, de novo, mamãe chegou para casa. E aí, eu se fosse você, eu faria um propósito com Deus. Eu diria, Deus, eu vou fazer aqui um propósito com o Senhor, uma campanha de oração, Pai. Pai, eu vou orar por tantos dias, e eu não vou dizer os dias que você vai orar, porque isso é uma coisa sua com Deus, é você e Deus. Eu vou orar por tantos dias para o Senhor falar o meu coração, porque ou o Senhor, Pai, muda esse homem, ou eu vou ter que largar, não aguento mais não. Essa vida eu não aguento, Pai. Porque você veja, o diabo, ele é tão sagaz, ele é tão terrível, é tão covarde, tão nojento, que você vai para a igreja adorar a Deus, quando chega em casa o marido está numa situação dessa. O inimigo, ele é covarde, ele mexe com quem está perto de você para desestabilizar a sua fé e entristecer o coração do crente. Tudo que Deus faz, o diabo vai de encontro. Deus criou o paraíso, ele foi lá e tirou os homens do paraíso, tirou Adão e Eva. A Bíblia diz que na presença do Senhor tem fartura de alegria. Na presença do capeta tem o quê? Tristeza, trevas, dor, sofrimento, né, pastor? Então eu faria um propósito com Deus, só você e Deus. Se você quiser chamar as irmãs do ciclo de oração da sua igreja, porque essas mulheres de oração realmente têm intimidade com Deus, se você quiser chamar, irmãs, me ajude. Eu vou fazer uma campanha de decisão na minha vida, mas que a minha decisão seja uma decisão na direção do Espírito Santo, na direção de Jesus Cristo. Vou orar e determino o tempo, se é um mês, se é 2, se é 3, você que sabe. Tem uma irmã nossa aqui, que ela deu um testemunho, até não botei no ar ainda não, vou procurar onde é que está o testemunho dela para me colocar. Essa irmã orou 3 meses. Ela disse, Deus, eu vou fazer uma campanha de 3 meses e vou jejuar todo dia. Só vou comer depois do meu dia, pelo meu casamento. Se nada mudar, é porque eu sei que o Senhor não quer restaurar a vida desse homem. Vou largar esse homem. E ela entrou em oração, ela e as irmãs da igreja dela, e começou a orar. E durante esse tempo o diabo se levantou mesmo. O homem ficou pior. O homem bebia só final de semana, passou a beber todo dia. Ela disse, eu estou entendendo, eu já sei o que é isso aí. E ela em oração, 3 vezes por semana na igreja e orando em casa e consagrando, sabe? O marido chega, nesse período de 3 anos ele quebrou 2 caixas de som dela, aquelas caixinhas do Paraguai. Ela comprava, ele quebrava. E ela já esperta disse, eu vou comprar da mais barata, porque aí ele vai quebrar mesmo. E aí quando ele chegava, estava lá a música tocando, o hino louvando a Deus, e ele com raiva chegava embriagado. E ela lá. Quando foi 1 mês e pouco que ela estava orando, o homem foi demitido do emprego, botaram para fora. E o pior, botaram por justa causa, por causa da embriaguez dele. Ia trabalhar bêbado, brigou com o chefe dele lá, a empresa mandou embora sem direito a nada. Aí ela disse, agora sim, senhor, estou orando, as coisas estão piorando, que agora o homem que botava o comer dentro de casa, mesmo com cachaça e tudo, agora parou. Agora como é que vai ser? E aí Deus começou a sustentar ela. Os irmãos da igreja, o pastor começou a ajudar ela, e ela se segurando. E ele, com 15 dias que ele estava desempregado, ele começou a andar nos botecos, nos bar, pedindo a um e a outro cachaça. Paga uma para mim, chegava bêbado em casa. Ela disse, como é que pode um homem desse sem dinheiro, chega em casa bêbado? Quando foi um dia, trouxeram ele todo machucado, arrebentaram a cara dele de porrada, ele chegou todo arrebentado. Ela disse, você tem que ir para o hospital. Não, não vou não. Homem, você tem que ir, você está machucado, a testa cortada, o couro cabeludo cortado, sabe, o rosto todo esmurrado. 2 caras lá pegou ele porque ele estava incomodando, querendo bebida, bateram nele. E aí eu sei que com muita luta ela conseguiu levar ele no hospital, aplicaram a injeção, suturaram a cabeça dele, costuraram a cabeça dele lá. E ele voltou. E aí, por causa que ele ficou machucado, no outro dia ela disse que ele amanheceu com o rosto desse tamanho.
os olhos inchados, os lábios inchados, costuraram a boca dele por dentro, deram um soco na boca dele, cortou a boca dele. Aí ele só olhando no espelho, aí ela ficou por trás dele. Ela ficou por trás dele. Aí ela disse que não se aguentou, falou: bonito pra sua cara. Um homem honrado, trabalhador, agora apanhando no meio da rua. Aí ele se voltou contra ela, pegou ela pelo pescoço, quase enforca ela. Ela conseguiu se soltar dele. E aí estava com 2 meses e alguns dias, ele voltou a beber de novo. E ela disse: Deus, só tem uma coisa, quando inteirar os 3 meses, eu largo esse homem. Olha, eu já sei que a resposta do Senhor é essa. Não quero, ele não aceita, ele não quer ser mudado, então vou largar ele. Irmãos, faltando 1 semana para terminar a campanha, 1 semana, ela saía para trabalhar, porque aí ela começou a fazer limpeza nas casas, ser diarista, né? Para ganhar o pão para botar dentro de casa, porque a situação estava difícil. E ela começou a sair. Quando foi um dia, ela chegou de tarde em casa. Quando chegou, procurou ele não estava. Ela disse: pronto, já saiu para beber de novo. Essa é a última semana, a gente vai se separar mesmo, não tem conversa. Tal dia, ela vinha contando os dias. Tal dia eu arrumo minhas coisas, pego meus filhos e vou embora. Ela tinha uma mocinha do primeiro casamento, uma mocinha de 14 anos, um menino de 12 anos e tinha um filho com ele. Ela ficou em casa. Sabe o que é que ela já vinha fazendo? Já vinha pegando umas coisas. Uma mulher que ela trabalhava para ela deu umas bolsas, ela já vinha botando as coisas dentro da bolsa. Ajeitando devagarinho. Ajeitando devagarinho, porque ela disse: tal dia eu saio. E já tinha dito para a mãe dela: eu não tenho para onde ir, não, venho para dentro da sua casa. A mãe dela disse: pode vir. Larga esse caba safado. Pode vir. Ela estava decidida. Naquele dia ela chegou, ele não estava mais em casa, perguntou para a filha dela: cadê fulano? Saiu. Que horas? Eram umas 2 horas. Isso já era quase 6 horas da tarde. Ela disse: pronto, vai chegar embriagado de novo. Ela já estava dizendo para Deus: Deus, eu só vou esperar o dia porque eu marquei o dia com o Senhor, senão já tinha ido embora. Já tinha ido. Estava decidida, ia largar. Aí fez uma janta para os meninos e tal. Quando é fé, o pastor dela: Mãe Maria. Ela: foi, pastor. Vim aqui, minha irmã. Seu marido está lá na igreja. Ô, glória! Ela disse: está onde, homem? Está na igreja. Fazendo o quê, pastor? Está lá chorando para se acabar. Aceitou Jesus, chorou, uma irmã chorou, irmão, o homem chorou. O homem está lá fazendo dó e disse que só sai se você for buscar ele. Vamos lá que eu quero fechar a igreja. Eita. O culto terminou e o homem está lá Mas em lágrimas. ela esperou os E 3 as meses. irmãs estão tudo lá, as irmãs que estão orando com você, está tudo lá dando glória, falando em línguas. Minha irmã está uma coisa linda. Aí ela disse: eu não acredito não. Aí ela começou a chorar e foi mal o pastor. Quando chegou lá, estava ele lá, se abraçou com ela, pediu perdão de joelho na frente de todo mundo, sabe? E ela disse que esse homem virou um crente. Esse pastor é um crente que ele fica num pé e no outro, ele não perde um culto, sabe? Ele quer ir no matutino, sabe? É dia de domingo, ele fica num pé e no outro esperando a hora do culto chegar, é o dia todo ouvindo o hino. Eu não sei que transformação foi essa. Eu digo: foi Deus, meu irmão. Deus, quando faz, ele faz assim. Então você, minha irmã, que está passando por tudo isso, que pediu conselho agora, faça um propósito com Deus. A Lígia Nobre disse: eu estou chorando só de imaginar. Eu também estou emocionado. Eu vou botar o testemunho dela aqui, vou procurar onde é que está. É coisa para Deus. Viu? Agora um detalhe, né, pastor? É. Ela cumpriu o propósito que ela fez com Deus. É. Ela esperou o que ela disse aos 3 meses, aos 3 meses. Se no meio... Olha só o que acontece. Isso vem também como um ensinamento para nós. Aí, sim, deixa eu te contar a melhor. A melhor foi que Deus falou com ele. Naquele dia que ele foi para a igreja, Deus falou com ele: tu vai perder minha serva? Porque eu vou tirar ela da sua vida. Eita. Aí ele disse que aí ele entrou em desespero. Deus disse: ela vai te deixar? Vai perder ela? Não? Pois então bota a vida aí no altar. Sabe? É uma coisa tremenda. No meio dos propósitos, né, pastor, existem muitas coisas irrelevantes que faz você pensar que em vez de estar melhorando, está piorando. Mas o certo é, mesmo vendo a situação assim, e naquela de eu acredito desacreditando, mas ela cumpriu o que ela falou com o Senhor. Não, meu propósito é 3 meses, Deus, então eu vou esperar os 3 meses. Aqui no conjunto tem um bairro aqui chamado Macarrão.
Sim. A pastora sabe, já pregou muito lá. Um bairro chamado Macarrão, que é Macarrão porque, na verdade, o nome do bairro é Aeroporto. Aeroporto 1 é de um lado da BR e Aeroporto 2 é do outro lado. Lá chama-se Aeroporto. Mas na descida para lá tem um armazém bem grande, onde era, não é mais, onde era uma fábrica de macarrão. Então, para as pessoas distinguir qual era o aeroporto, botaram Macarrão, que é aquele que desce à esquerda, sabe ali, quando vai para sua casa, Sim. né? E uma irmã de lá. Essa irmã foi do mesmo jeito. Essa irmã começou a orar, o marido dela bebendo, ela fez uma campanha para o marido deixar de beber. Chamou as irmãs do ciclo de oração, e ela era do ciclo de oração, começou a orar. E ela disse que quando foi numa quarta-feira, que era uma quarta-feira, que ela foi para o matutino, foi para o culto de meio-dia e foi à noite. Quando ela chegou em casa, está bebendo o marido e o filho dela. E o filho não bebia. Está o marido com os amigos e o filho bebendo. Quando ela chegou, ela disse que deu uma tristeza tão grande no coração dela, mas foi uma tristeza. Quando ela chegou que viu aquilo, ela disse que deu vontade de partir para cima do marido e encher ele de bufete. Bufete aqui é murro, viu, irmão? Aqui no Nordeste. Aí ele olhou para ela e disse: "Valeu, prepara ali um tira-gostozinho para nós." Aí ela entrou, mas entrou, só Deus sabe como foi que ela entrou. Quando ela estava no fogão preparando aqueles gostam muito de torresmo de porco, com farinha para os cachaceiros beber e ter a gosto. Quando ela estava preparando, chorando ali, Deus bradou no coração dela: "Filha, tu não compreendes o meu trabalhar. Tu pediste para mim mudar a vida do homem, eu vou mudar. Espere para você ver." Aí ela fez como ela se alegrou. Aí ela começou a dizer: "Deus, eu quero que o Senhor tire esses demônios daqui de casa. Tira esses demônios daqui. Minha casa é santa, minha casa te pertence. Tira esses demônios daqui, tudo." Foi lá, entregou a farofa, voltou para dentro, orando, repudiando. Ela ficava na janela, pelo lado de dentro de casa, o marido na calçada, debaixo da janela, e ela orando em espírito: "Tira esses demônios daqui." Quando foi na outra quarta-feira, que era outro culto de consagração, quando ela chegou, estavam os dois filhos bebendo mais ele, o caçula e o mais velho. Ela disse: "Jesus, eu não estou entendendo mais nada, eu já perdi." Fazer como a irmã colocou: quanto mais eu oro, piora. Ela disse: "Eu não entendo mais nada não, agora eu não entendo nada mesmo, não estou sem entender nada." E Deus bradou no coração dela: "Somente ore e creia. Somente ore e creia, estou trabalhando." E aí ela foi um dia para o culto. Quando voltou para casa, a notícia: o filho dela, o mais velho, tinha sido preso num assalto. O filho estava fazendo assalto à mão armada. Foi preso, já estava usando drogas, que a cachaça é uma porta de entrada para as drogas. E aí, quando ela chegou, o marido dela estava muito triste. Aí disse: "Você soube?" Ela disse: "Não. Fulaninho foi preso, usando droga. Fazendo assalto para usar droga." Aí ela olhou para ele e disse: "Você sabe por quê, né?" Ele disse: "Eu sei." "Será que você sabe mesmo?" Ele disse: "Eu sei, foi eu que botei meu filho nesse mundo." Ela disse: "Pois é." E aí no dia seguinte ele foi visitar o filho, disse que chorava demais nas portas da grade lá, pedindo perdão ao filho, porque tinha botado o filho tinha viciado o filho na bebida, e o filho, por causa disso, entrou nas drogas, e para manter o vício estava fazendo assalto. Chorava ele, chorava o filho. E quando foi à noite, ela estava se arrumando para ir para o culto, ele disse: "Eu também vou." E ele se entregou a Jesus. O filho mais novo se entregou a Jesus, a filha se entregou a Jesus, salvou a casa toda. Ela mora aqui no Macarrão. Aleluia, Jesus. Irmã Lourdes salvou o que estava preso porque era réu primário, saiu logo da cadeia, aceitou Jesus também, hoje é o baterista da igreja. E ela diz: "Passei pelo vale escuro da dúvida da minha fé, duvidei do meu Deus, mas não parei de adorá-lo. E hoje eu posso abrir a boca e dizer, como disse Josué: eu e minha casa servimos o Senhor nosso Deus." Aleluia. Então quero dizer para as irmãs, a gente está encerrando o culto, vamos orar. Eu quero dizer para as irmãs que a mulher, ela é a coluna principal da casa. Irmã, só quem não pode cair é você. Você não pode cair. Seu marido cai, você sustenta. Agora, se você cair, aí a casa vai abaixo. A casa que eu estou falando é a família. A sua fé em Deus, a sua oração, sabe?
Deus, eu tenho convicção de quem és tu, Pai. Eu sei que o Senhor me socorrerá. Eu sei que o Senhor se levantará do trono e decretará a minha vitória. Por isso eu vou continuar adorando, por isso eu vou continuar na tua presença. Isso vai lhe dar vitória. Glória a Deus. Pode acreditar, minha irmã. Eu tenho visto coisas tremendas que Deus tem feito na vida das mulheres que creem sem duvidar. Não desista da sua oração. Não pense nem por um segundo que Deus não está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo. E Ele está tomando as providências. A questão é porque Deus não é não é como nós. Não é como nós. Que a gente faz as coisas e sai dizendo, né? Deus não é assim não. Deus, Ele vai fazendo e só mostra o resultado. Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, é tão soberano, que Ele não precisa estar dizendo a ninguém o que Ele está fazendo, não. Ele só diz para a irmã: estou trabalhando, fique tranquila, continue adorando, eu estou trabalhando. Ele estava exatamente permitindo que o marido viciasse os filhos e que o filho fosse atrás das drogas, porque é uma porta de entrada, todo mundo sabe disso. É muito difícil você ver uma pessoa que começa fumando maconha sem ter passado pela bebida. Geralmente a bebida é a porta de entrada para o uso de cocaína, de maconha, de crack, de uma série de coisas. Por que a bebida é? Porque a bebida é também um líquido alucinógeno. E é muito usado pelo diabo. A bebida é muito usada pelo diabo. Você veja que nos terreiros de macumba, todo pai de santo só faz aqueles troços bêbados. Você já prestou atenção nisso? Todo pai de santo bebe cachaça para fazer aquelas coisas. Para você ter uma ideia como o diabo usa a bebida. Você já prestou atenção? Não existe terreiro de macumba sem garrafa de cachaça. Todos eles têm garrafa de cachaça. Todo pai de santo é bebedor de cachaça. Só faz embriagado. Quer ver? Presta atenção. Fumando charuto. Coisa do diabo mesmo. Entendeu, minha amada? Então continue orando. Eu vou continuar na fé. Esse homem precisa de libertação. Agora eu vou fazer um propósito com Deus. E Deus vai responder. Vamos falar sobre esses irmãos aqui? Vamos. Eu quero só antes falar algo da parte de Deus para você. O Senhor falava aqui o meu coração para mim. Eu sei que muitos irmãos já escutaram isso, mas preciso dizer porque o Senhor vai falar com alguém nesta hora através desse testemunho. Só para te dizer o seguinte, ó. Um dia eu estava na minha casa e quando eu esperava o mover do céu sobre a vida da minha família, sobre o lugar em que eu morava, sobre a minha família, porque estava chegando o Benjamin na segunda gravidez e a situação era muito difícil e era um tempo onde meu esposo não compreendia o chamado de Deus na minha vida. E eu me lembro que eu questionava ao Senhor e eu dizia assim: Deus, como é que vai ser? Não é assim que você fica? Quando o homem não entende as coisas do Senhor, quando não tem visão espiritual, quando não professa a mesma fé que você, quando não caminha com você e não entende o mover de Deus e o tempo de Deus para todas as coisas. E eu me lembro que naquela época eu olhava para o quartinho da casinha que eu morava, que era num condomíniozinho fechado, mas era uma casinha, e eu olhava ali, mas eu estava muito feliz naquele lugar, como sempre estive onde o Senhor me levou. Mas eu olhava somente para aquele quarto e pensava assim: Deus, aonde é que eu vou colocar o berço dessa criança? Porque no quarto não tinha espaço para um berço. E o Senhor falava ao meu coração: você nem sabe se você vai ficar aqui. E aí eu dizia: como, Senhor, se o homem não quer sair dessa casa? Meu esposo gostava da casa, gostava do espaço, gostava do valor que a gente pagava, era um valor razoável. Enfim, ele estava gostando daquele cantinho e era excelente para o tempo que a gente estava vivendo. E aí, pronto, eu falava isso e o Senhor se calava. Passou-se mais alguns meses, aí eu já estava chegando no 7º mês de gravidez. Então, quando chega esse período, Nayara tá aí, né? A gente já quer tudo arrumadinho, quer ver tudo preparado. E mais uma vez eu olhei para aquele quarto e disse ao Senhor: Senhor, aonde eu vou colocar o berço desse menino? Tinha cama, tinha um raquezinho do lado, tinha a portinha do banheiro e tinha a porta que dava para fora do quarto, mas não tinha espaço pro berço. Eu falava: Senhor, onde eu vou colocar? E o Senhor mais uma vez dizia: você não sabe se você vai ficar aqui. E mais uma vez eu lá replicando: Senhor, mas o homem não quer sair daqui, Senhor. Aí nesse dia o Senhor disse: estou eu hoje descendo ao coração do homem.
Pronto, o Senhor disse isso, eu me calei. Me deu uma alegria, uma paz e uma certeza que se o Senhor estava dizendo, algo iria acontecer, né, pastor? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus disser ao teu coração que Ele está trabalhando na vida do homem, ei, mulher, pode descansar. Porque você não está vendo aqui dentro e Deus já está agindo. Já tem um trabalhar do Pai, lá onde você não pode entrar. E aí se passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia. Meu esposo chega em casa, primeira coisa que ele falou. Não disse nem oi, nem bom dia, só olhou pra mim e disse assim: começa a procurar aí na internet uma casa pra gente se mudar. Oh, glória a Deus. Eu não contei nem conversa, irmãos. Eu disse, agora. Eu sei que vai ter irmãos dizendo assim, pastora, mas teve uma vez que a senhora contou que quando ele mandou a senhora procurar na internet, a senhora disse que não ia procurar porque Deus estava falando que vocês iam de lá pra casa própria. Não, mas já era outra casa, irmãos. Eu tô dizendo pra vocês que eu me mudei muito. Teve todo um trabalhar de Deus. Mas o processo de Deus é perfeito. A partir dali o Senhor nos levou para um lugar que já estava preparado por Ele, para um lugar que ninguém acreditava, para um lugar com um cantinho, do jeito que Deus queria fazer, dentro daquilo que Deus queria nos proporcionar naquele tempo. Então deixa eu dizer algo para você. Você não vai conseguir convencer o teu marido de nada. Tem mulheres nesta manhã, diz o Senhor, que estão pedindo a Deus para que o homem pense como ela pensa, para que o homem aceite a opinião que ela está dando porque é na direção de Deus, para que ele concorde com ela porque é melhor para a família o que você está querendo fazer, mas Deus está dizendo, não é você que vai convencer, mas eu já te disse que estou eu trabalhando no coração do homem. Então descansa o teu coração e espera em Deus, porque é o homem que vai chegar para você e vai dizer, mulher, desse jeito aqui que a gente vai fazer mesmo. Aleluia. Porque é Deus que está descendo ao coração. A tua vida, a tua família está nas mãos de Deus. Quando você diz, Senhor, a minha casa é tua. Senhor, quem passeia neste lugar, quem traz harmonia para este lugar é o teu Santo Espírito. Quando você diz que os teus filhos, o teu marido, o teu lar, a tua casa, a tua família tem um dono e é Jesus de Nazaré, pode ter certeza que Ele está trabalhando na tua vida. Estou dizendo nesta hora, não de mim, mas do Senhor, e é dele que vem a autoridade para dizer que virá testemunho sobre esse dia de mulheres que vão dizer, eu estava precisando que fosse assim, meu esposo não concordava, mas Deus trabalhou, atuou e se concretizou da forma que era para ser. Oh, glória a Deus. Lamante orei te basterai. Receba aí, mulher, em nome de Jesus. Deus descendo ao coração do teu marido o negócio, Deus descendo no coração do teu marido a decisão, Deus descendo no coração do teu marido a escolha, Deus dando a direção para ele. É Deus, é Deus. Quando chegar ele dizer, é assim, saiba, foi Deus que deu a direção. Pastora, mas ele não é crente. Mas Deus está trabalhando no coração dele, viu? E quando Deus fala, está falado, está decretado, o homem obedece. E você vai dizer, como pode? Pode porque ele é Deus. Aleluia. Essa promessa vai se cumprir. Você está dizendo, Senhor, tu prometeste, mas não está acontecendo do jeito que o Senhor falou. Então não estou entendendo. Não entenda. Só creia e confie em Deus. Porque a promessa é certa. A promessa de Deus, se disser que é azul, é azul. Se disser que é casa e não é apartamento, é casa e vice-versa. Se disser que é nesse ano, é nesse ano. Ele é fiel. Palavra do Senhor é coisa certa. É decreto assinado por quem ninguém chega e muda. Assinatura Aleluia. Do Pai, ninguém passa a borracha. Tá feito, tá decretado, está determinado. Então descansa no Senhor neste dia e toma posse dessa vitória que o Senhor já entregou e que já está descendo ao coração do homem. Amém? E seja abençoado por Deus em Cristo Jesus. Eita Deus, aí foi Deus purinho na terra. Aleluia. Foi Deus purinho, eu sei que Deus falou a muitos corações. Descanso para o seu coração, a palavra do Senhor é. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu estou muito feliz hoje. Ela pediu para não contar, então eu não vou contar, né? Não posso contar, se ela pediu. Ela disse, não fale meu nome. Pronto, tá certo. Ela não quer que diga o nome, não vou dizer. Mas uma irmã
comprou uma vaca leiteira e já mandou deixar na casa do pai, já, da fazenda do pai, já está lá. Aleluia. E o caseiro da casa do pai já mandou o vídeo aqui da vaca lá. Para a glória de Deus. Eu vou cortar aqui o áudio, porque no áudio ele diz o nome dela e ela não quer que diga. Aqui a vaquinha já está lá, ó. Bota aqui para você ver, pastor. Aí a vaquinha lá, já